Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 11, Reformas e Revoluções. Então, a polarização entre Estados Unidos e União Soviética envolveu praticamente todo o planeta. Os governos dos países se alinhavam a uma ou outra potência, configurando as chamadas zonas de influência. Além dos interesses econômicos e políticos, estavam em jogo as ideologias que sustentavam cada sistema socioeconômico. Assim, a disputa se dava também no campo das ideias. Buscava-se provar que um sistema era melhor do que o outro para a sociedade. O alinhamento dos governos de cada país, contudo, não significava que a população daquele local também estivesse alinhada de forma homogênea a uma ou a outra potência. Desse modo, muitos governos de países capitalistas e socialistas enfrentaram indiferente e indeterminadamente contestações e resistência, que é o que nós vamos ver agora nesse capítulo. Então, a Europa estava na Guerra Fria, né? O cenário do pós-guerra na Europa era desolador. Muitas das grandes cidades foram seriamente danificadas pelas invasões, pelos bombardeios, certo? O parque industrial dos países dos dois blocos envolvidos no conflito estavam praticamente destruídos. Então, temia-se que essa situação, né, naquela época, essa situação de pobreza generalizada na Europa, favorecesse o avanço, né, do comunismo, né? E nesse contexto, a gente pode entender a ajuda financeira que o governo dos Estados Unidos, né, passou a implementar na Europa Ocidental, né? Era o governo preocupado, né, como estava a situação desses países, passou a ajudar financeiramente com o Plano Marshall. E preocupados com a educação, com a saúde e com os direitos sociais, né, que eles chamavam de welfare state, que era o bem-estar social. Era o estado de bem-estar social. Então, essa política econômica e social pregava um modelo de Estado mais regularmente e regulador, que impulsionava investimentos, né, na produção, na programação e no desenvolvimento social dos países. Então, aí a gente vê que a intervenção do Estado na promoção de benefícios sociais combinava com uma política de controle da economia, centrada em propagandas, né, de estatização de setores estratégicos de cada país, né, como os meios de transporte, a produção de energia, né? Só que, no entanto, mesmo garantindo a permanência da democracia e do capitalismo, as reformas promovidas pelos governos social-democratas não conseguiu evitar movimentos, contestações ao capitalismo no bloco ocidental. Então, em maio de 1968, houve vários protestos no mundo capitalista. E a gente sabe que o mais célebre desses movimentos de contestação ao capitalismo foi em maio de 1968, no interior do bloco ocidental, mais precisamente na França, né? Foi um movimento que começou no dia 2 de maio, motivado pelo fechamento de universidades, né? Uma onda de protesto de estudantes contra a burocracia da instituição da Universidade de Nanterre, certo?
Muitos estudantes aderiram ao movimento, tomaram as ruas de Paris, criticando o conservadorismo dos costumes, denunciando o autoritarismo soviético, como também o imperialismo estadunidense. Então, as greves começaram a ocorrer porque junto, né, ao mesmo tempo, os operários também entraram em greve por melhores salários, por jornada de trabalho de 40 horas semanais e por outros direitos trabalhistas. Então, o movimento só vai ter fim em junho, quando o governo conservador vence as eleições na França e dissolveu os grupos de esquerda, proibindo as manifestações e coagindo os operários a retornarem ao trabalho. Aí nós temos a imagem da época, né, dos movimentos de maio de 1968, nas avenidas, nas ruas de Paris. Então, nós temos também, no mesmo ano, a Revolução Húngara, uma contestação do bloco comunista, né? Manifestação pela liberdade, né? Mobilização de estudantes também em Budapeste, né, que ameaçavam a ordem soviética. Então, a Revolução Húngara, como foi chamada, foi um movimento que começou de maneira silenciosa, né, de apoio às lutas por democracia que estavam ocorrendo na Polônia. E logo se transformou em uma grande insurreição popular que reuniu estudantes, operários, intelectuais, certo? Então, as greves se espalharam pelo país, os conselhos operários tomaram poder nas fábricas, os grupos começaram a assaltar os depósitos de armamentos e começaram a atacar a odiada política secreta húngara. Então, o que a Hungria faz? Sai do Pacto de Varsóvia, no dia 1º de novembro, né? Anunciou a saída da Hungria, o governo anunciou, né, que ele saía do Pacto de Varsóvia e declarou-se neutro na Guerra Fria. Então, com essa atitude, a decisão ameaçava a hegemonia soviética. Então, o que os soviéticos fizeram? Invadiram a Hungria, né? As tropas soviéticas ocuparam rapidamente o país e a repressão foi brutal, com um saldo de 20 mil húngaros mortos, 200 mil exilados, 22 mil presos, né? Nessa situação, 22 mil presos e mais de 200 condenados à morte. Então, aí nós temos Paris, 8 de maio, né? Toda a baderna que houve nas capitais parisienses. A luta das mulheres e dos negros. Nós vimos que os movimentos feministas, eles ganharam força na década de 60. E ele foi marcado por uma nova era, que fortalecia a nova fase da luta das mulheres. Não apenas por direitos à educação e atividades políticas, mas também para garantir a autonomia sobre o seu corpo, sobre sua sexualidade. E aí vai ser lançada, nessa época, nos Estados Unidos, na década de 60, o símbolo da emancipação feminina, que era a pílula de anticoncepcional. E, ao mesmo tempo, enquanto as mulheres lutavam por liberdade e igualdade de direitos, os negros lutavam contra a brutalidade policial, contra a segregação racial, contra a discriminação e pela conquista dos seus direitos civis. Eles tinham como os líderes aí Malcolm e Martin Luther King, que deram visibilidade mundial à luta dos afrodescendentes contra a discriminação racial, né? Então, aí, as mulheres ganharam mais força ainda na organização socialista, com o Partido das Panteras Negras, que surgiu em meio à luta do movimento negro, em defesa dos direitos civis e do enfrentamento ao racismo, à violência contra o negro, e uma das militantes intelectuais feministas, que era uma das expoentes do Partido das Panteras Negras, era Angela Davis, né? Uma grande ativista que ainda hoje se destaca como professora em universidades. Aí vem a Revolução Socialista da China, como a gente viu.
não eram todos os países, né, que estavam de comum acordo com a bipolarização do mundo. Então, em 1911, todos nós sabemos que um movimento nacionalista, depois o imperador chinês, e proclamou a república. E, ao mesmo tempo, né, vários grupos iniciaram uma guerra civil pelo poder, entre eles um movimento revolucionário de inspiração socialista, né, liderado por Mao Tse-tung, e esse movimento revolucionário derrotou o governo capitalista e chegou ao poder, apoiados aí pelos camponeses, né, que seria a República Popular da China, né, esse movimento revolucionário. Então, o que é que aconteceu? O novo governo estatizou as atividades industriais, confiscou grandes propriedades, confiscou bens dos camponeses médios, certo? Formou fazendas coletivas, nas quais os camponeses mantinham apenas a propriedade sobre animais, objetos pessoais e familiares. Porém, esse programa, né, a gente vai ver que esse programa de comunização, ele desorganizou a produção, né? Infelizmente, muitos camponeses morreram de fome, vítimas da escassez de alimentos. E outro problema que foi enfrentado pelos chineses foi o isolamento internacional. Por quê? Porque Mao Tse-tung recusou a aceitar o papel satélite da União Soviética, havendo aí um rompimento entre os dois regimes. Então, a China ficou fora dos dois blocos que dominavam a economia mundial. Com a morte de Mao Tse-tung, a China sofre profundas mudanças. E o novo dirigente, Deng Xiaoping, introduziu um programa de reformas econômicas de inspiração capitalista, né? Então, aí nós temos a imagem dos soldados do Exército Vermelho, que leem o livro Vermelho, né, que era uma coletânea de citações de Mao Tse-tung. Então, aí nós vamos para a Guerra da Coreia, que aí a gente vai ver que a Alemanha, ela não foi o único país dividido após a Segunda Guerra. No leste da Ásia, houve outra divisão, né, que seria o caso da Coreia, né? Quer dizer, é uma questão diferenciada porque, ao contrário do caso alemão, até hoje as Coreias são divididas, né? A Coreia do Sul capitalista e a Coreia do Norte socialista. Então, nesse caso aí, em 1978, o governo socialista consolidou-se no norte, né? Enquanto uma administração capitalista se formou lá no sul, né? Então, a União Soviética declarou apoio de tropas ao norte, a ONU, criada em 1945, condenou essa invasão e enviou tropas na região, principalmente soldados estadunidenses. E essa aproximação das tropas dos Estados Unidos na fronteira com a China arrastou também a jovem República Chinesa para o conflito, né? Forçando aí o bloco do norte coreano e soviético. Então, a guerra só terminou em 1953 com a assinatura de armistício da divisão das duas Coreias, né? Em dois estados, Coreia do Sul e Coreia do Norte. E com a divisão da Coreia, milhares de famílias foram separadas, né? Impossibilitadas de manter contato, que posteriormente elas poderiam voltar a se ver algumas vezes, mas os encontros eram esparsos, sujeitos a oscilações nas relações entre os familiares que moravam entre as duas Coreias. Aí nós temos aí o período que vai de 50 até 53, as perdas humanas nessa guerra foi de 2 milhões, né? A divisão comunistas capitalistas, e a gente vê aí todas as invasões. Aqui nós temos imagens da Guerra da Coreia, né? E a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi a luta pela independência da Indochina, né? Era uma colônia francesa
que lutou pela sua independência até 1930, liderada pelo Viet Minh, que era um movimento comunista. E Ho Chi Minh liderava o norte socialista do Vietnã. Bao Dai comandava o sul, capitalista, né? Então, todo esse movimento entre norte e sul, né? Em 1954, os franceses foram expulsos da Indochina, né? E houve acordos e tudo. E esse movimento guerrilheiro, chamado Frente de Libertação Nacional, que ficou conhecido como Vietcong, passou a atuar desde 1960. Apoiado pela União Soviética e pela China, o objetivo era combater a intervenção dos Estados Unidos e reunificar o Vietnã sob um regime socialista. Em 1975, os Estados Unidos têm a maior derrota militar da sua história. O Vietnã é unificado sobre um regime socialista com sua capital em Hanoi. Aí nós temos aí o período que vai de 64 até 75, né? Perdas humanas foram mais de 3 milhões, né? Houve o norte comunista, o sul capitalista e a vitória foi do norte. Nós temos aqui os enfrentamentos, né? Quando os Estados Unidos entrou oficialmente na guerra, determinando a impedir a formação de mais um país socialista na Ásia, né? Eles tinham muitos armamentos, né? Os investimentos foram muito altos, sensores, aviões, dinheiro, né? Que eles enviavam aos milhões para combater o exército vietnamita, armas químicas para desfolhar a vegetação e dificultar a ação dos Vietcongs, que era o Napalm, né, que era uma espécie de bomba incendiária. Então, tudo isso foi feito pelos Estados Unidos, condenado pelo resto do mundo e até pela própria população dos Estados Unidos, né? Mas, mesmo combatendo em condições adversas, a guerrilha Vietcong vai empurrando, né, o exército americano, e em 75 eles derrotam militarmente, né, os Estados Unidos, que é, infelizmente, a maior derrota militar da história que os Estados Unidos possuem. Aí vem a Revolução Cubana, né? Cuba era um território espanhol e desde 1898 tornou-se independente. Então, até 1959, ela era governada pelo ditador Fulgêncio Batista, né? Isso com o apoio dos Estados Unidos. A economia do país era baseada na agroindústria açucareira, totalmente dependente das importações dos capitais americanos. Então, com tudo isso, né, entre 56 e 59, houve um movimento guerrilheiro, liderado por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, eram os barbudos, entre outros, no poder, e confiscaram, estatizaram algumas regiões, realizaram a reforma agrária. Então, 2 anos depois, né, na Baía dos Porcos, os Estados Unidos tentou invadir Cuba. No entanto, a ação fracassou e a tensão entre os dois países ficou tensa, né? Aumentou. Então, em 1962, acontece uma aliança, né? Cuba concretizou uma aliança com Moscou, com a instalação de mísseis soviéticos na ilha caribenha. E a crise dos mísseis, como ficou conhecido o evento, fez o governo dos Estados Unidos a reagir, decretando o bloqueio naval. Foi um clima de tensão internacional, o mundo temia uma terceira guerra mundial. Aí a ONU interveio, né? Sob a supervisão dela, conversou com os soviéticos, eles concordaram em retirar os mísseis de Cuba, com a condição que os Estados Unidos também revolvessem da Turquia os armamentos nucleares que estavam voltados para a União Soviética. Aí a crise vai ser superada, mas o bloqueio econômico e político a Cuba perdurou por mais de 50 anos. Então aí nós temos a foto, né, de então Fidel Castro no período das guerrilhas. Muito obrigado, vamos para as nossas atividades.